Nós vamos, então, hoje, nesse dia de Natal, estudarmos mais uma mensagem do Livro da Esperança. Hoje, a lição de 25, coincidindo com o dia, né? Dia 25. A lição se chama Donativo da Alma, um título bastante expressivo e vai nos falar muito a respeito daquilo que nós temos que desenvolver na nossa alma. Emmanuel começa a mensagem colocando um versículo que está registrado em Mateus, dito por Jesus, lá no capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, bem-aventurados, nós entendemos felizes, os que são misericordiosos, aqueles que deixam-se enternecer diante da dor alheia, que colocam o coração na dor que o outro está sentindo, na miséria que o outro tem em sua alma. E ele coloca o porquê. Por que que nós temos que ser misericordiosos? Porque alcançarão misericórdia. Ou seja, todos aqueles que exercem esta qualidade, né, de pessoa misericordiosa, ela alcança misericórdia também, vinda de outra pessoa. Então, esse versículo, ele está registrado lá em Mateus, e ele faz parte do Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças. É um texto muito expressivo, muito bonito, em que Jesus exalta os aflitos, e não os causadores de aflição. Porque se hoje estamos aflitos, é porque outrora fomos causadores de aflições nas outras pessoas. E ele coloca para os discípulos e para toda a humanidade que bem-aventurados, lá nesse Sermão do Monte, que bem-aventurados são os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. São muitas as situações em que a pessoa já pode ser considerada bem-aventurada, feliz, porque já está passando pelas provações, não está mais naquela condição de causar grandes aflições para outras pessoas. E a gente procurando o significado de misericordioso, lá no dicionário, nós encontramos que misericordioso é o que tem misericórdia, compassivo, bondoso, piedoso. Então, são coisas que nós temos que desenvolver em nossa alma. Nós sermos compassivos, sermos bondosos, sermos piedosos. E misericórdia significa compaixão despertada pela miséria, pela dor alheia, perdão. Então, como já tínhamos falado anteriormente, nós temos que colocar no nosso coração o nosso sentimento na miséria alheia, na dor que o outro está sofrendo. E quando se fala em miséria, não é só a pobreza, não é só aquele que está faltando coisas materiais. A miséria é um estado lastimoso, é uma indigência, é penúria, é um estado vergonhoso que a pessoa está passando, é avareza. São as simples bagatelas pela ignorância que muitas vezes a gente fica sofrendo porque não dá conta de fazer determinada coisa. Então, tudo vem da imperfeição humana. E quando nós deparamos com esse tipo de coisa na nossa vida, que a todo momento sempre tem alguém passando uma necessidade dessa, que nós tenhamos misericórdia. E não basta ter misericórdia,
Nós temos que ajudar essa pessoa a superar o seu problema. E nós encontramos lá no Evangelho, que está colocado aí também, né, na mensagem, que a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, ele coloca para nós aqui que, primeiramente, a pessoa tem que abrandar o seu espírito, porque muitas vezes a gente é violento. Somos violentos por ações, por palavras, por pensamentos, e essa violência, ela tem que ceder lugar para brandura. Nós temos que ser brandos. E a partir do momento em que a gente abranda o coração, abranda nossas atitudes, nós passamos a ter misericórdia do outro. Nós passamos a entender que o outro também tem necessidades. É uma forma da gente é, ir retirando o egoísmo, o orgulho, a vaidade que ainda existe tão grande dentro de nós. E nós sabemos que as pessoas passam por problemas, é, como lá no próprio Evangelho fala, né, que a dor é uma bênção, que Deus envia seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Faz parte desse capítulo do 9, capítulo 9. Então, quando ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos, a gente fica pensando, então, se Deus enviou a dor para os seus eleitos, será que eu tenho que ajudar? Ou eu tenho que deixar seguir o seu curso? Olha, nós não estamos dispensados de prestar auxílio para os nossos semelhantes. Aqueles que estão na condição de assistir, nós temos que fazer de tudo para que eles superem essa condição e passem também a ajudar. Jesus diz que são bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, que socorrem seus irmãos na penúria, seja ela qual for, oriunda das imperfeições. Porque se nós não fôssemos imperfeitos, nós não estaríamos é, passando por essas necessidades. Então, nós precisamos fazer tudo ao nosso alcance para minorar o sofrimento dos nossos irmãos. E nós temos é, no livro Contos e Contos do Irmão X mais uma história interessante que nos fala que todos nós temos obrigações para com os nossos semelhantes. Irmão X conta para nós que naquele dia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, que tinha muitas pessoas lá que ficaram admiradas, ficaram maravilhadas, comeram daquele pão, e Jesus depois falou a respeito da construção do reino de Deus, e tinha um lá no meio daquela plateia que tinha uma profissão melhor do que as demais, era assessor de juiz em Jerusalém, e ele foi questionar Jesus. Ele também estava muito maravilhado com tudo aquilo que estava acontecendo, com a multiplicação dos pães e dos peixes, e ele foi questionar Jesus se ele também ia ter um local de destaque na construção daquele reino que Jesus veio ensinar a todos a construir. E ele pergunta, e Jesus fala assim, todos, há obrigações para todos. E ele pergunta, Senhor, mas todos vão ter o mesmo lugar? Os melhores? Qual que é a função dos melhores? E Jesus fala assim, os melhores têm a função de melhorar os piores. Interessante, né? Os melhores têm a função de melhorar os piores. E é isso mesmo, os superiores dos inferiores. Se nós sabemos alguma coisa e alguém não sabe, é preciso explicar, é preciso fazer para aquela pessoa, é preciso ajudá-la a aprender.
E ele continuou a pergunta. Os mais inteligentes, o que que os mais inteligentes vão fazer na construção desse reino? E Jesus respondeu, os mais inteligentes vão instruir os ignorantes. Então, quer dizer que Jesus ele está colocando todos como seres importantes neste reino. Não é porque alguém é ignorante que vai continuar ignorante para a vida toda. E os bons, Senhor, o que que os bons vão fazer? Vão ajudar os maus, a fim de que se façam igualmente bons. E os ricos, Senhor, o que que os ricos vão fazer? Vão amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e conhecimentos. Então, vejamos, Jesus fala para esse homem, né, que todas as pessoas vão ter alguma coisa para fazer na construção desse reino. E a gente sabe que essa construção do reino de Jesus, né, o reino de Deus, é, está se processando desde aquela época até hoje, né, continua, cada um burilando a si mesmo, cada um melhorando uma coisa aqui, outra ali, e todos têm suas tarefas, por mínimas que sejam. Emmanuel nos fala que nós somos pequeninos, mas somos úteis. Então, todos nós temos a nossa tarefa. Cada um pode doar e deve contribuir para que a dor do próximo seja diminuída. Tem tanta dor no mundo, né? A dor do próximo tem que ser diminuída e nós podemos ser esse agente. Quando isso acontece, né, de forma assim espontânea, nós estamos sendo misericordiosos. E é da lei que aquele que dá, receba. Doamos para alguém e recebemos de outra pessoa, ou daquele próprio alguém. Recebemos de Deus. Quantas bênçãos que nós recebemos de Deus, para que estejamos cada vez mais aquinoados de recursos, para servir a quem necessitar do nosso concurso. Então, todo benefício que nós prestamos a alguém, volta para nós, é da lei que isso aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos no capítulo 3, Jesus não, Kardec, né, coloca para nós um texto lá, falando que todas as pessoas precisam ajudar também, precisam fazer alguma coisa, ninguém está isento. Ele fala que a mulher que é rica, que é venturosa, que ela pode tirar um pouco do seu tempo, daquilo que sobra, da, daquilo que ela tem, ela pode costurar roupinhas, pode ser grosseiras, mas quentes, para auxiliar o filho daquela outra que vai nascer, né, que criança pobre, num lugar frio. Então, ela pode fazer alguma coisa para essa pessoa. Ele fala da operária. A operária também pode doar do seu tempo, das horas do seu dia. É, o único tesouro que ela possui é o tempo. E mais uma vez, Emmanuel nos fala, né, da importância do tempo, que às vezes nós não temos nada que os outros têm, mas nós temos o tempo. E nesse tempo a gente auxilia muito as pessoas a, a melhorar a sua situação. Ele fala também das mulheres, né, que fizeram voto para Deus, que elas também podem trabalhar nessa grande obra, que, para que elas não fiquem só adornando as capelas, as igrejas, mas que elas aproveitem também o tempo delas para trabalhar para aqueles irmãos necessitados, os mendigos, aqueles que está faltando tudo. Então, o Espírito que dá a mensagem fala para elas, seguem a providência. É, quando Deus fala aos pássaros do céu, dá a Deus o alimento, né? Quando Jesus fala essa frase, então, ele não vem aqui nos entregar, né, com as próprias mãos, porque Deus ajuda as pessoas através das próprias pessoas. Então ele fala, olha, mulheres, vocês que votaram, né, que vos votastes a Deus,
seja providência para essas pessoas tão necessitadas também. Fazer isso e abençoado será o vosso trabalho. E ele continua dizendo, né, todos vós podeis produzir, dai o vosso gênio, as vossas inspirações, o vosso coração, e Deus vos abençoará. Então, nós vemos que todas as páginas do Evangelho falam a respeito desse assunto, né, da misericórdia, da generosidade, da caridade, do amor. Nós escolhemos esta lição aqui para complementar a mensagem, mas todas elas a gente encontra alguma coisa nos falando disso. Aqui ele se refere aos pintores, escultores, artistas, poetas, todas as pessoas podem aproveitar do que tem, do que sabe, para auxiliar o outro. Mas para que isso aconteça, primeiramente nós precisamos de sentir isso no nosso coração, termos piedade. Tem até uma outra mensagem, né, no Evangelho, a seguir dessa daqui, que fala a respeito da piedade. Fala que ela é a precursora da caridade. E misericórdia e piedade, né, tem tudo a ver. Ele fala que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, mais nos aproxima. Então, não nos leva até os anjos, mas nos aproxima, porque aí é a caridade completa, né? Porque não adianta também eu ter piedade do irmão e nada fazer. Então, é necessário que nós sintamos dentro do nosso coração esse amor, né? Esse enternecimento pelo sofrimento do outro e passamos alguma coisa. Ele nos diz que a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, que nós possamos aprender a ter, né, esses sentimentos. Para isso, nós temos que conviver mais com as pessoas. Existem aquelas pessoas que dizem que não gostam de visitar hospitais, asilos, creches, porque acham aquilo tudo muito triste. Mas então, se a gente não visita, se não participa disso, como é que nós vamos nos intermecer diante das situações de dificuldade? Nós vamos achar que todos passam pela mesma situação que nós, mas não. Tem muitas situações mais complicadas do que as nossas. Ele nos diz mais à frente, assim, temei conservar-vos indiferentes quando puder ser úteis. Para a gente ficar temeroso, né? De ficar indiferente. Porque a nossa tarefa aqui é auxiliar os nossos irmãos. E o Emmanuel, né? Ele começa a sua mensagem falando muito a respeito de tudo isso que o Evangelho já falou. Ele diz, reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Então, olha aqui, ele falou numa frase tão pequenina, ele falou coisas muito importantes. Ele disse, primeiramente, para a gente refletir, usou o imperativo, que é aquele modo verbal que está nos pedindo para fazer alguma coisa, está nos sugerindo para fazer, né? Reflete nas provações alheias. E as provações alheias, a gente sabe que são muitas, são de diversos tipos, são provações materiais, são provações espirituais, são é, inúmeras outras, né, que a gente, cada um, né, vai ter uma provação diferente. São doenças que a pessoa passa, às vezes fica internada muitos dias nos hospitais, outras vezes é uma velhice, né? A pessoa trabalhou tanto, depois chega na velhice e é mal cuidada,
os filhos abandonam as vidas. Às vezes são crianças, né, que reencarnam já com tanta necessidade, às vezes até doentes também. Então, são muitas as provações neste mundo. Então, para a gente refletir nas provações alheias e auxiliar incessantemente, olha, reflete e depois auxilia. Nós temos que refletir. Kardec nos ensina em todas as mensagens do Evangelho, do Livro dos Médiuns, da doutrina espírita em geral, ele nos ensina a pensar, a refletir. E aqui, Emmanuel está colocando especificamente para nós, né, para refletir no outro, não no nosso. Porque o Santo Agostinho fala, né, para nós refletirmos nas nossas ações de cada dia, para nós nos melhorarmos sempre. Mas aqui ele está falando das provações alheias, daqueles nossos irmãos que convivem mais próximos de nós ou não. Porque são muitas as outras situações também de irmãos de outras terras, né, que estão passando por muitos sofrimentos, por muitas provações e precisando de auxílio. Se nós pudermos auxiliar por meio de dinheiro, por meio de donativos, por meio de prece, louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Olha, louvado para sempre o trabalho honesto. Então, nosso trabalho, por mais difícil que ele seja, nós temos que dar graças a Deus por nós termos este trabalho e ele fazer com que nós possamos utilizar desse trabalho para minorar as dificuldades dos semelhantes. Esses semelhantes podem estar na nossa própria casa, é, ou outras pessoas mais próximas, mas que o nosso trabalho pode auxiliar essas pessoas. Então, que nós possamos louvar o nosso trabalho. Se esse trabalho é honesto, se ele nos proporciona os recursos, que sobra alguma coisa para ajudar, que ajudemos. E não precisa ter muito, porque Jesus, quando ele falou do obro da viúva, já nos deu a dica, né? Que aquele pouquinho que é feito para o outro, de coração, é muito mais importante do que aquele que dá muito, mas que não é feito de coração, é feito só para ser visto pelos outros. Então, o nosso trabalho, as nossas ocupações úteis são muito importantes para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência e auxiliar os nossos irmãos. Continuando, ele fala: bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Então, bendita a moeda. Ele não está falando de muita coisa, ele está falando de uma moeda. E são tantas as pessoas necessitadas que uma simples moeda já faz a diferença para ela. Meilei tem uma mensagem muito bonita, né? Falando da moedinha, que se ela soubesse falar, né, ela diria: não, não me jogue, eu poderei ser a gota do remédio de leite, né, para servir para alguma criança que esteja em necessidade. Então, se os objetos falassem, né, aquele pãozinho velho, se ele pudesse falar, também ele diria, né, não me jogue fora, eu posso minorar a sede, a fome de alguém. Então, tudo que Jesus nos ensinou, devemos colocar em prática. E ele falou que até um copo d'água que a gente dê em nome dele, que isso é importante. Então, são coisas simples que fazem a diferença para a pessoa. Então, aqui ele falou da moeda. E depois ele vai dizer de algo mais. Inesquecível a operação da beneficência
com a qual te desfazes de recursos diversos, para que não haja penúria na vizinhança. Olha aqui, recursos diversos. São muitos recursos que nós poderíamos dispor para outras pessoas se nós fizéssemos, né, essa operação da beneficência que ele está dizendo aqui, se nós observássemos tudo na nossa casa que nós não usamos e colocássemos à disposição das campanhas, né, dos necessitados, é, nós iríamos fazer uma limpeza da nossa casa, a casa ia ficar mais leve e o próximo estaria recebendo algo que iria servir para ele. Então, acho que André Luiz, ele fala em um de seus livros, né, para a gente, de vez em quando, dar uma olhada no guarda-roupa, nos livros que a gente tem, em tudo que a gente tem em excesso, e passar um pouco para frente, porque geralmente isso acontece, né, da gente ir juntando muitas coisas e acaba que o outro que está em penúria, né, está em falta, e nós temos tanto. Então, nós temos que pensar nessas coisas também. Abençoado dia de serviço gratuito, que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Ora, o dia de serviço gratuito. Hoje se fala muito em serviço voluntário, né? Que as pessoas fazem por amor mesmo ao semelhante, ou para aprender a amar o semelhante. Existem voluntários no Hospital do Câncer, voluntários nas campanhas diversas. Tem muitos tipos de voluntários hoje em dia que doam esse dia de serviço gratuito ou até mais, né? Então, alguns doam algumas horas e tudo é importante. Tudo que a gente puder fazer em benefício do outro de forma gratuita, isso vai ser muito importante para as outras pessoas e para nós também, porque nós vamos aprendendo, né, a sermos cada vez mais misericordiosos, nós vamos nos enternecer mais diante da dor do nosso próximo. Então, ele continua dizendo aqui, enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Olha que coisa interessante isso daqui. É devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo. Então, todos nós somos viajores do mundo. E todos nós temos algumas necessidades, somos ignorantes em alguma coisa. E se tem aquele irmão que se devota para ensinar os outros que estão necessitados, estão ainda na ignorância, que coisa boa. Aqueles irmãos vão sair da ignorância e o outro que está ensinando, que está devotando àquele ensino, ele vai também se melhorar. Então, tudo que Jesus ensinou para nós fazermos para os outros irmãos, é claro que isso vai nos beneficiar também. A lei é muito bonita, a lei de solidariedade. Nós temos algo para doar para alguém e nós vamos receber. Aliás, nós já recebemos tanto em forma de bênçãos, de saúde, de alegria, de ter uma família mais próxima de nós. Então, tudo que nos acontece são bênçãos divinas. Às vezes a gente faz uma coisa bem pequenina e recebe tanto. Fica, às vezes, até envergonhado de tanto que a gente recebe. Temos que doar, temos que passar para frente para que isso possa crescer. A gente lembra da parábola dos talentos. Cada um recebeu um tanto de talentos, né? Um 5, outro 2, outro 1, mas receberam, todos receberam. Ou seja, todos nós temos condições de fazer algo em favor do nosso semelhante.
Então, nós temos que multiplicar esses talentos. Não fazer como aquele servo que ganhou só um e errou. Temos que angariar mais com esse talento que Deus nos deu. Ele diz: glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Conselho fraterno. As pessoas não gostam muito de conselhos, mas de vez em quando é importante nós aconselharmos alguém. Talvez a pessoa esteja indo por um caminho equivocado. Então, às vezes, aquela conversa fraterna com a pessoa, não aquele conselho que machuca, que, que está na frente de todo mundo, não. Uma conversa mais reservada, para a pessoa descobrir o melhor caminho. E a gente pode fazer isso para qualquer pessoa que esteja em necessidade. E santo, o remédio com que alivias a dor. Santo o remédio com que alivias a dor. Às vezes a pessoa está precisando realmente de um simples comprimido, de um remedinho. E se nós podemos fazer isso, que façamos. E esse remédio também pode ser uma palavra, pode ser uma conversa que a gente vai ter com essa pessoa. Funciona como remédio. Muitas vezes a gente vai ao médico, e ele conversa com a gente, e nós melhoramos. Talvez estejamos precisando só de uma fala amiga. É, Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor aconchegante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Então, aqui Emmanuel coloca para nós que todas essas coisas que fazemos em benefício dos outros são investimentos. Quando nós vamos fazer qualquer curso, as pessoas falam: olha, você vai investir tanto nesse curso. Nunca vai falar assim: olha, você vai pagar tanto por esse curso. Não, você vai investir. Por quê? Quando você termina aquele curso, você vai ganhar algo com aquele conhecimento. Se você tem realmente um objetivo na vida com aquele curso, você vai realmente investir no dinheiro para depois ganhar em cima dele. E aqui, o investimento seria na questão espiritual mesmo, né? Inovidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina. Então, Deus providencia tudo para nós, mas nós precisamos estar investindo em tudo isso que Emmanuel está dizendo para nós aqui. Ele fala, quando entregas a benefício dos outros, o concurso financeiro, se podemos doar financeiramente, que o façamos. É também, a parte material é também, né, importante. A parte educativa, uma mensagem que a gente dê para alguém é importante. A peça de roupa, né? Muitas vezes a gente tem roupas que não usa, ficam guardadas por muitos anos, então nós podemos doar, né, a peça de roupa. O litro de leite, a gente sabe que existem muitas criancinhas, né, passando necessidades, famílias inteiras passando necessidades, e às vezes um litro de leite já vai ser o começo da alegria daquela pessoa. O cobertor aconchegante, né? Quando chega a época do frio, como faz falta um cobertor, não é importante. O momento de consolo, é o que a gente até já disse, né? E às vezes a pessoa está querendo uma palavra amiga de consolo. Então, tudo isso, né?
é suscitado pela misericórdia, primeiramente. O gesto de solidariedade, o prato de pão. Então, meus irmãos, olha quanta coisa que nós podemos, coisas que a gente nem imagina, né, que seja esse investimento na, no Instituto Universal da Providência Divina. Essas coisas simples, coisas que todos nós damos conta de fazer. E não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Então, até um copo de água, né, que a gente dá para alguém em nome de Jesus, já está gerando um crédito para nós. Um crédito, ele fala que para nós é crédito sublime da alma no reino de Deus. Não que a gente esteja trabalhando para troca com Deus, mas é da lei. A lei funciona assim. Nós fazemos para os outros e aquilo gera crédito para nós, nessa vida mesmo ou em outra vida. E Jesus, quando ele falou esse sermão do monte, ele utilizou os verbos no futuro, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, no futuro, a gente faz primeiro para depois receber. Claro que a gente recebe de Deus os recursos para fazer algo para alguém. E depois nós recebemos a recompensa, né, a misericórdia divina em nosso favor. E ele diz que, entretanto, uma adversativa, né, contrário, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência, diante daqueles que não te compreendam, ou te esqueçam, te firam, ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativa essencialmente da alma, bênção da fonte divina, do amor que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Olha o que o irmão está dizendo para nós aqui, depois de tudo que ele falou no sentido mais material, agora ele vai fazer a gente pensar a respeito de uma parte de dentro mesmo, né, do nosso interior. Até quando falávamos da outra mensagem, falava da paciência, então aqui dá uma continuidade. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência, diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam. Então, nós temos que ter paciência, nós temos que ficar em paz, né, dentro de nós, quando isso acontecer. É, quando as pessoas não nos compreenderem, quando as pessoas nos esquecerem, quando as pessoas forem embora, que nós possamos ter paciência. Te firam ou te achincalhem, porque muitas vezes, né, as pessoas nos ferem, assim como nós ferimos também. Ou te achincalhem, que zombem de nós. Por quê? Aí ele fala por quê, né? Porque a paciência é invariavelmente feita de bondade. Aqui ele está dizendo para nós o que é a paciência, como que ela é feita. Ela é feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal. E ela é donativa essencialmente da alma, bênção da fonte divina. Então, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência, porque não é uma virtude fácil de conseguir. Então, aqueles que conseguem adquirir essa paciência, essa pessoa vai estar muito feliz, porque ela já consegue, diante de de todas essas situações que foram citadas aqui, ou outras, né? Diante daqueles que nos ferem,
nos achincalha, é, diante daqueles que fazem causam qualquer sofrimento em nós, é, que nós possamos, né, doar essa paciência, doar a bondade, o silêncio, que sejamos capazes de calar no momento em que a pessoa está falando muito para nós. A paciência é donativa essencialmente da alma, é bênção da fonte divina. Então, ele fala que de tudo isso que a gente pode fazer para os outros, que o melhor de tudo, né, a melhor de todas, é a paciência. E ele fala que a paciência donativa é essencialmente da alma, é bênção da fonte divina. Então, nós, separando aqui, né, nós vimos aqui paciência é igual a bondade, mais silêncio, mais abnegação, mais esquecimento do mal. Então, para a gente saber se tem ou não paciência, nós já temos atos de bondade diante de alguém que nos inspira? Nós já conseguimos ficar em silêncio? Nós já conseguimos sermos abnegados a uma pessoa, trabalhando para aquela causa, para aquela pessoa? Nós já conseguimos esquecer o mal que nos fazem? Se nós conseguimos tudo isso, quer dizer que nós temos paciência. E ela é donativa essencialmente da alma, ela é bênção da fonte divina, ela é formada nas nascentes do sacrifício, das renúncias. Todos nós precisamos passar pelos sacrifícios, pelas renúncias. E ela é formada no suor da humildade, temos que ser humildes para adquirirmos a paciência também, e no pranto oculto do coração. Muitas vezes choramos, muitas vezes nos sacrificamos por alguém, muitas vezes temos que mostrar humildade. Então, que essa mensagem, ela está sendo dirigida a nós, todos, principalmente nós que nos dizemos espíritas, né, que conhecemos o Evangelho de Jesus, que temos que fazer alguma coisa sim na construção do reino divino. E, principalmente, que tenhamos muita paciência, porque toda construção, até a construção de material, ela precisa de ter paciência. Agora, imagine uma construção espiritual, né? Nosso próprio espírito. Então, é isso, meus irmãos, que nós tínhamos para falar a respeito da mensagem donativa da alma, que a cada dia esse donativo da nossa alma possa ficar maior, que possamos desenvolver mais, é, levarmos muito amor para todas as pessoas e que possamos fazer sempre o bem em prol de nós mesmos e de todos. Muita paz,